Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós estamos um pouquinho atrasados, alguns minutinhos, mas por favor, nos perdoem. Nós estamos desde cedo assim antenados para estarmos juntos, né? Bom dia, Maria Pilar. Bom dia, Vera. Bom dia a todo esse pessoal maravilhoso que nos aguarda, né? Então vamos lá. Hoje eu falei muito. Vamos lá, vamos entrar com a nossa lição de hoje, vamos continuar nossas reflexões para que o Dr. Bittencourt possa trabalhar conosco, né? Então vamos lá, a lição do Pão Nosso hoje, que é entendamos servindo. Ele tirou um trecho da carta de Paulo, a Tito, né? 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, e está assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Muito bem. Comenta Emmanuel. Vamos ler todo o texto. Vamos lá. Espera que está demorando aqui. Vocês estão vendo uma bolinha? Não, né? Deixa eu contar. Computador. Vamos lá. O martelo, realmente, colabora nos primores da estatuaria. Estatuaria é nas estátuas, né? Quebrar as pedras das estátuas. Mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos um domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débios clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Olha que ótimo. Vamos lá, então, começar a falar sobre o texto? Eu acho que ele tem uma série de coisas que nós podemos conversar para poder raciocinarmos. Começamos aqui, ó. Entendamos servindo. Muito bem, entendamos servindo. Veja, até no título, o Emmanuel, quando eu sempre falo que é característico dos espíritos iluminados, que vem nos trazer algum tipo de mensagem, ele tem um compromisso muito sério, né? Muito sério, de ser sintético e preciso. Por que isso é importante? Porque, veja, se já é dada a nossa cultura, a interpretação, né, e nós vamos fazer a interpretação, quanto mais próximo da real intenção que ele tem de nos trazer, ou quanto mais preciso, melhor auxílio ele nos presta. Né? Eu lembro que dizia antigamente, a gente falava assim, uma amiga minha me falou isso, ela era maquiadora, ela falava assim, você chega para uma pessoa e fala assim, você é bonita, para a moça fala assim, puxa, eu sou bonita. Mas se você chega para ela e fala assim, você é bonita, você tem olhos bonitos, então ela sabe onde localizar a beleza dela. É uma questão estética lá da maquiadora que eu acho interessante. Então ela ressalta os olhos, porque ela realmente é onde ela tem os olhos mais bonitos. Então, na verdade, quando você fala assim, olha, você está necessitando de auxílio, ou você precisa olhar determinado aspecto. É mais preciso quando você diz o seguinte, você precisa cuidar mais da sua vaidade. Você está com uma vaidade muito proeminente. Então, eu tenho mais assertividade nas minhas ações. Isso até é pesquisado, até no marketing, que é muito interessante. Hoje, por exemplo, o marketing digital fala que quando você quer vender um produto, é necessário que você tenha
a especificidade tão grande que chega a chamar subnicho de ação. Então, eu vou vender esse produto para uma mulher entre 42 e 45, que tem uma renda mensal assim, assim, assado. Quanto mais específico, mais definido esse subnicho, mais objetivo é o que eu vou oferecer para ela, porque eu começo a compreendê-la mais. Então, o mesmo compreendimento tem, imagina, um espírito iluminado como o Emmanuel, de entender que aquela informação que ele está dando para esse subnicho da humanidade que somos nós, ou seja, a humanidade como um todo, ter uma precisão para que a gente não faça divagações desnecessárias. Então, quando ele usa uma palavra, eu já falei antes, como estudioso do Evangelho, quando fala discípulo, ou quando fala aquele que quer seguir o Evangelho, ele está fazendo distinções. É evidente que aquele que estuda o Evangelho de Cristo pode ser um muçulmano, ele apenas estuda sob o ponto de vista de fazer os entendimentos, né, de um conhecimento, aquisição de um conhecimento, de uma informação. Mas quando ele fala entendamos, ele já não está falando mais de estudarmos ou de conhecermos, mas que entendamos. Veja, se eu for pegar a definição de verbo entender, entender é perceber ou reter pela inteligência, compreender, captar. Ele não está dizendo que é de ter conhecimento, não. Você pode pegar um sujeito que não tem nem uma pessoa que não tem sequer, que seja analfabeto, sequer a compreensão das letras, e ele pode entender as coisas, que muitas vezes os doutos que conhecem todas as letras em várias línguas não possam chegar ao entendimento. Eu acho engraçado que eu fico brincando, não sei se vocês lembram da escola do professor Raimundo, né? E que tinha lá, eu acho que era o Rolando Ledo, que o professor queria dar uma dica para ele, e ele fala assim, captei, divino mestre, captei, né? Ele que é um ignorante, ele acha que captou. É muito interessante que aquele que ele achava que captou, que tinha entendido, né, na verdade, é completamente diferente do que o mestre estava querendo dizer para ele, que o professor estava querendo dizer para ele. Por quê? Porque ele vai entender com os recursos que ele tem. Então, mesmo que você não tenha acesso às letras, aquilo que você constrói em si, que você se ilumina, os entendimentos, as percepções que você tem da vida, são os recursos para que você tenha entendimento. Rolando Lero, como ele tinha completamente desviado das coisas, né? Vamos dizer assim, ele era ignorante, ele não tinha qualquer base de conhecimento, aquela dica que o professor dava se perdia. Ele fazia a construção do entendimento dele com as bases que ele havia construído, que era a base da dissimulação, da vida ordinária, né? E não daquela que o professor se baseava para fomentar a dica. Da mesma forma, quando nós falamos que nós entendemos, nós vamos entender não por conhecimento, mas pelas percepções que nós temos. Eu digo assim, não exclusivamente pelos conhecimentos que tenhamos adquirido, mas pelas percepções que façamos do mundo, inclusive pelos conhecimentos que tenhamos buscado. Porque de nada adianta termos conhecimento se não houvermos entendimento desse conhecimento. E esse conhecimento que se dá quando fala sobre entender com inteligência, a inteligência não se mede ou não se estabelece, aliás, eu acho que a inteligência é uma coisa que não se mede, né? Senão por processos estabelecidos por outras inteligências que também não foram medidas, né? Falar que tem QI, né? Porque a inteligência, como diz Emmanuel, a mente é formada pelo conhecimento e pelos sentimentos. O cérebro é mais do que apenas um receptáculo onde você insere conhecimento. A inteligência, o cérebro é uma ferramenta da inteligência real, a inteligência do espírito. Então, o entendimento é feito por esta inteligência, por essa mente. Então, você pode não ter acesso às letras e ter entendimento. Você pode não ter um conhecimento formal, acadêmico, ou conhecer as letras e ter entendimento de algumas coisas. Talvez coisas que não dependam desse conhecimento, mas você estabelece um entendimento. Então, esse entendimento que ele está dizendo aqui, o Emmanuel, eu entendo, olha só, por que eu falei entendo? Eu proponho, né? Eu entendo com os recursos que eu venho formando, né, na minha individualidade, que esse entendimento que ele fala, uma vez que se trata do Emmanuel, estamos falando do Evangelho, estamos falando verdadeiramente do Evangelho, que ele está citando vamos dizer, uma sentença, né, uma frase que pertence à carta de Paulo, então é do Evangelho, que é um entendimento do Evangelho, né, que ele propõe que nós façamos esse entendimento
servindo. Eu acho que isso também é uma síntese, é uma outra expressão daquela frase lapidar dele, aquela declaração lapidar dele, uma declaração que eu acho muito interessante. Eu falo declaração como expressão, ela não é uma pergunta, né, uma afirmativa, uma declaração, quando ele diz assim, a espontaneidade, a disciplina antecede a espontaneidade, né? Então, o entendimento se faz com disciplina. Então, quando ele fala entendamos, então, também esse processo de entendimento é um processo, não é uma coisa assim que nós entendemos, é um processo, é necessário que tenhamos nossa base e nos esforcemos para entender, servindo. Então, se nós não chegamos à conclusão, a esse entendimento, ou vivenciamos esse entendimento, é algo que é interno, é algo que é da ordem da mente, que não é do conhecimento, ele só se formará neste processo servindo, porque servir é lapidar, é basilar, né? Lapidar, é basilar do Evangelho. Se a gente for pegar a compreensão, o significado da palavra servir, né? Quer dizer assim, é transitivo direto e transitivo indireto. É trabalhar em favor de alguém, ou de uma ideia. É trabalhar em favor de alguém ou de uma ideia. Então, o servir, que eu acredito ser evangelho, é quando a lei áurea divina, né, a lei maior divina, é amar ao próximo, então é servir a alguém. Eu diria que é servir a Deus. E como é que servimos a Deus se Deus não necessita ser servido? Sob a conceituação que nós temos de servir, que é trabalhar para alguém, para atender. Não, Deus não necessita de nada. Agora, nós, filhos dele, necessitamos. Então, servir a Deus é servir a seus filhos. Quem beija meu filho, a mim beija. Quem cuida do meu filho, a mim cuida. Somos todos filhos de Deus Pai. Então, servir a Deus Pai é servir a seus filhos. Mas servir, né, segundo a construção de entendimento que temos feito pelas exemplificações do Evangelho e pelo conhecimento que formamos do Evangelho. Esses são os recursos do nosso entendimento. E nós faremos esse entendimento não só com esse conhecimento, não só com eles, também com esse conhecimento, com o que tivermos construído de nós mesmos, mas servindo, para que seja aquela história, vende mais que é fresquinho porque vende mais. Porque cada vez que servimos, nós aumentamos nosso entendimento do Evangelho. É muito interessante, né? Então eu acho que só no título dessa passagem que o Emmanuel vai comentar, já carreta em si mais ou menos né, a interpretação que eu proponho ser colocada, já carrega uma questão muito importante, para que, às vezes, eu fico entendendo assim, de que isso nos serve? Né? Pobres mortais que somos, vamos dizer assim, pobres ignaros que somos, né? Que não temos conhecimentos tão profundos de grandes letras ou de grande conhecimento. O que nos serve? Nos serve talvez para nos alertar de que, puxa vida, eu não tenho necessariamente de me encher de literaturas, de filosofias, disso, daquilo. Eu preciso servir. Eu preciso construir o meu entendimento de amor, tendo como base o Evangelho. A base do meu entendimento de amor, da lei divina do Evangelho. Eu não preciso de letras, eu preciso de entendimentos. Se eu recorro às letras, que ótimo que eu ainda tenho os recursos, mas eu tenho muitos recursos. Eu tenho o recurso principal dele, que é o recurso de servir, que é trabalhar em favor de alguém, em favor de Deus, que é de um filho de Deus. Então, olha, que tranquilidade. Eu vejo muito exemplo que eu penso assim, eu fico mais tranquilo, né? Eu vejo muito exemplo na literatura que nós temos tendo acesso, como, por exemplo, não lembro nunca o livro, mas eu lembro da psicografia da Alda, da história daquela lavadeira que tinha sido, numa encarnação anterior, uma tutora, uma mulher de profundo conhecimento, de vasto conhecimento, mas que a necessidade dela naquele momento, com todo aquele conhecimento que ela havia adquirido numa vida passada, ele foi absolutamente obstruído, não lhe servia de nada, ela veio numa vida em que ela não queria, sequer aprendeu a ler, mas trabalhou e amou profundamente. Ela serviu, ela serviu, e depois que ela resgatou o que ela havia feito, o mau uso que ela tinha feito daquele conhecimento, porque só alimentou a sua vaidade, o seu orgulho, o seu preconceito, né?
e na outra encarnação ela se livrou disso, né? E não teve nem acesso a esse conhecimento para ela pudesse ter espaço para poder aprender. Era um processo de servir. Então ela teve, olha, com todo conhecimento, ela não teve entendimento do evangelho. Sem conhecimento algum das literaturas, das leis, da ciência, ela foi capaz de construir um entendimento da lei divina. Como? Servindo. Então, depois que ela compreendeu isso, na hora que ela desencarnou e que ela teve acesso, e ela teve essa conquista pelo entendimento do amor, e não pelo conhecimento. Todo esse conhecimento veio para ela assim, como um segundo, assim, de uma hora para outra. Né? Por quê? Porque ela já era dela, ela havia feito aquele aquecimento, ela já tinha conquistado aquele conhecimento. Então, ela passou a ter entendimento e ampliou o seu conhecimento, mas o que de maior valia para ela era o entendimento da lei divina, que ela o fez servindo. Então, gente, quando a gente ficar em dúvida, eu acho muito interessante que Chico já falava, quando tiver um dilema na sua vida, escolha aquele que te dá mais prejuízo, ele falava sempre, né, financeiro. Então, se nós tivermos sempre dúvida, em momentos que nós temos dilema ao longo da nossa vida, o tempo inteiro somos colocados com dilemas, em que é colocado na prova o nosso egoísmo, nossa vaidade, né? Vamos procurar entender o nosso papel servindo, então buscar aquela opção em que a gente serve mais a um filho de Deus. Né? E não adianta falar assim, não, mas aqui eu também sou filho de Deus, vou servir a mim. Não, vamos usar o nosso bom senso, vamos fazer recurso à iluminação que tenhamos conquistado, para que a gente faça mais luz servindo. Né? Isso é muito importante, isso no título. Bem, vamos lá, já falamos muito do título, vamos continuar aqui. Aí vem a frase, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Na verdade, toda essa frase, para a gente entender, do Tito 3:3, é assim, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. Ele completa, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Eu fui lendo e fui falando assim, meu Deus, o verbo está na posição errada. E não éramos, não somos. Aí eu falo assim, não somos porque eu estou falando para vocês o que eu acho que eu sou. Não, não é assim. Mas depois eu me alegrei porque eu falei assim, não, na verdade éramos assim. Né? Eu estou fazendo assim eu acho que toda vez que a gente lê alguma coisa, nós temos que ler assim, quando fala assim, éramos, está presente aí eu. Porque só sobre mim que eu tenho condição de avaliar. Eu não posso ficar fazendo julgamento da atitude alheia. Eu posso perceber coisas, mas somente a mim eu posso colocar em balança. Porque só eu tenho consciência do que sentia o meu coração na vivência dessas coisas. Então eu digo que éramos mesmo, porque eu sei que, vamos dizer, eu consegui entender, eu pessoalmente consigo entender, que Deus Pai não espera de mim, senão o meu esforço, verdade? Se não o meu esforço. Então eu posso refletir sobre o que eu era. Ah, eu era. Se eu repito, e de fato repetimos, vamos dizer, erros, ou descaminhos, ou enganos, repetimos. Mas não o fazemos tão inconscientemente. Então eu posso dizer que éramos. Nós cedíamos à concupiscência, né? Concupiscência, a uma série de deleites. Ainda fazemos isso? Sim, fazemos. Mas agora nós estamos um pouco mais conscientes. E na medida que nos iluminamos através de outras atitudes, nós aprendemos mais a nos calar, a ceder, e estamos nesse esforço de buscar, de entendimento, ou seja, de buscar os conhecimentos que nós temos adquiridos no estudo do Evangelho, para as nossas ações, para que seja entendido, e só é entendido na medida que nós passamos a utilizá-los. E a síntese da utilização do Evangelho é servir. Né? Então, éramos insensatos. Buscamos essa sensatez como? Num processo de servir. Nós buscamos entendimento. Porque só nós entenderemos, de fato, profundamente, ainda estamos nesse processo, e é isso que é esperado de nós, é o processo de buscar o entendimento, é o processo de servir para buscar o entendimento, quando não estivermos mais nesse planeta. Quando houvermos vencido os nossos sofrimentos, vencido os nossos egoísmos, aí nós teríamos, então, verdadeiramente entendidos, porque isso nos serve no mundo e no estágio evolutivo em que estamos. Não nos cabe, e eu acho muito interessante,
a gente ficar sempre num processo de condenação mútua. Ah, porque nós somos assim, existem, nós temos, olha só, eu tenho percebido que é muito comum que a gente trabalhe os nossos processos de entendimento de uma maneira imperativa, como se fôssemos nós donos da verdade. Então, temos que melhorar a coisa. Devemos fazer isso. Não, são compreensões que nós fazemos para nós. Então, se temos, não, eu tenho, porque essa compreensão que eu consegui alcançar no meu processo de entendimento, servindo, eu tenho. O outro não tem. O outro fará aquilo que no processo de entendimento dele em servir, ele perceba que vai fazer. Porque se ele não se propõe a compreender ou entender o evangelho servindo, ou se não propõe a servir, tendo isso como valor na vida dele, ele não tem nada. Ele tem que viver as consequências, isso é da lei, ele tem que viver as consequências, isso sim. Isso nós todos temos, viver a consequência das nossas escolhas. Então, quando eu acho que às vezes nós aqui nessa posição de fazermos reflexões através de um texto e convidarmos para refletir juntos, de colocar palavras imperativas, tem de fazer isso, devemos fazer isso, opa, não devemos nada. A única coisa que nós faremos e queiramos ou não, é nos submeter às leis divinas. E as leis divinas são claras, a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e consequência. Agora, se nós aplicarmos, e aí que está a questão da busca do nosso entendimento, se nós buscarmos a iluminação segundo o Evangelho, nós estabelecemos, então, um condicionante antes. Se queremos buscar nosso crescimento espiritual, aquilo que verdadeiramente somos, né? Para isso, e Emmanuel às vezes coloca de forma assim, é fundamental, é imprescindível, e não fala tem que, senão ele seria moralista. É fundamental, por exemplo, ele fala, é fundamental, num texto de Emmanuel, ele diz assim, é fundamental resolvermos a problemática familiar para que cresçamos como espírito eterno. Alguma coisa assim, eu estou parafraseando ele. De qualquer forma, ele diz que é fundamental. Então, ele está dizendo que, sem isso, não é possível o outro. Sem resolvermos a problemática familiar, não é possível o nosso crescimento espiritual. Olha que interessante. Agora, olha que forma positiva. Você tem que resolver a sua problemática familiar se você quiser crescer. Não. É fundamental. Por que ele fala isso? Porque ele é preciso. Ele é fundamental. Ele só diz assim que é uma condição sine qua non para o seu crescimento espiritual. Agora, olha a forma que nós tomamos disso. Nós já estabelecemos como um determinante, uma postura, para o mesmo exemplo que também se aplica numa forma moralista. Você tem que resolver a questão da sua família se você quiser crescer. Vira uma ameaça? Não. Cabe a nós escolher se nós vamos resolver a problemática familiar sob a luz do Evangelho, que sempre nos é dado recurso para que os problemas sejam resolvidos. Cabe a nós escolhermos, né, que recursos vamos utilizar, né, mas que é fundamental, O que ele está fazendo? Ele está respeitando a sua escolha. Mas se eu digo, tem que, eu não estou te dando escolha, eu estou sendo moralista. Então é muito importante que quando ele fala, entendamos servindo. Em todo tempo e lugar, é importante, é fundamental que busque. Está vendo quando a gente tem que buscar nessas reflexões, mudar a nossa linguagem para que reflitamos verdadeiramente a nossa necessidade de crescimento. Procurarmos deixar, né, essa postura moralista. Isto é importante. Eu não estou dizendo que é fundamental. Não é verdade? Eu estou tentando buscar meu entendimento. Eu entendo que esse entendimento se passa em mim. Então eu quero traduzir, eu quero, minha escolha, eu quero traduzir meu esforço nesse entendimento na linguagem. Se eu falo merece, eu estou revelando que em mim eu fiz um julgamento, estou estabelecendo a sentença. Então eu digo merece. Então eu procuro usar menos a palavra merece. Se eu estabeleço tem, eu estou utilizando, não importa por melhor que seja, eu estou utilizando aqui um recurso imperativo. Mas como diz a Aldinha, ela falou assim, nenhum amor é constrangedor, nenhum ato de amor é constrangedor. E todo tem que,
impositivo, moralista, é constrangedor, porque eu não sei o que se passa em quem está ouvindo. Mas dizer a verdade, dizer o que é essa verdade que nos é revelada através dessas mensagens que recebemos de espíritos iluminados, né? Dizer determinadas coisas que são verdades, são importantes, mas respeitando a lei divina. Então ele diz, é importante, é fundamental. O que eu estou dizendo? Olha, sem isso não é possível aquilo. Mas se eu dizer, tem que... Não, estou privilegiando a meu estado. E é aí que éramos, no outro tempo, insensatos. A gente pensa insensato porque é fácil definir como é que... a gente acha que é fácil, não é que a gente fala que está sendo insensato, é fácil a gente reconhecer os nossos extravios, nossas desobediências, as nossas malícias. Não, não é fácil, não. Ela está tão entranhada na gente que nós só a revelamos nos nossos atos. E nós só a curaremos, se nós temos a intenção, servindo. Então, nosso entendimento se faz servindo. Desculpa se eu sou... Eu fico, às vezes, me sentindo sujeito meio complexo, meio complicado. Mas espero que tenha servido para alguma coisa. Vamos passar para frente, porque senão a gente fica a manhã inteira só nesse texto. Já são 11h01. Vamos falar muito rapidamente aqui para não estender muito tempo. Que, graças a Deus, nós tivemos muito proveito até agora, graças a Deus. Veja o que Emmanuel fala. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente, é evidente. O que é muito comum, que eu acho interessante se absorver dessa frase em especial, que tem a ver com o que nós estamos falando à parte, é isso. Nós temos a tendência de valorizar o martelo e não a mão de que utiliza. Como é que isso se aplica a nós? Uma referência ao conhecimento. Conhecimento é martelo, é ferramenta para o nosso entendimento. Assim como os sentimentos que houvermos cultivado. Né? O controle das emoções que houvéssemos consciado, nosso autoconhecimento, são todas ferramentas para o nosso entendimento da lei divina. São ferramentas para servir. Servir, no meu entender, é a síntese absoluta do amor, é a síntese absoluta de Deus, daquilo que é da lei divina. Não é verdade? Então, olha, o martelo colabora nos primórdios da estatuária, mas não pode cobrar a pedra indiscriminadamente. Se você atira, se fosse assim, basta você atirar um martelo na pedra que a estátua está pronta, não. Conhecimento é isso. Hoje, o conhecimento, eu acho interessante que muitas das tecnologias que nós utilizamos, como GPS e algumas outras que eu saberia, que a gente pode, uma breve pesquisa saberíamos, elas nasceram por necessidades de guerra. Olha que coisa louca. Graças a Deus, estamos dando outro direcionamento para elas, mas não saberia dizer outras, mas eu sei que são muitas, nasceram por necessidades de guerra. Computador, por assim dizer, nasceu por necessidade de guerra. Turing, ele foi o pai do computador, ele foi desenvolvendo um processo que foi financiado pela guerra, né, pelo Departamento de Defesa britânico, para desenvolver um decodificador de uma caixa de mensagem alemã. Nós vimos o filme aí, tudo, dali que foi o pai da computação. E olha quanto que a computação pode construir. Não é verdade? Então, essas questões, há de se entender assim, que o conhecimento, essa ferramenta, ela pode ter os usos mais diversos possíveis. O que conta é a mão que segura o martelo. Continuando, o remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama ciência na dosagem. Há um tempo atrás eu ouvi dizer que veneno de jararaca é bom para menopausa, né? Loucura. E é a dosagem certa. Ele fala nem mais, nem menos. Eu acho que a gente poderia fazer reflexões aqui a respeito sobre essa frase, por isso que eu deixei ela meio destacada no texto, como nem mais, nem menos. Eu acho muito interessante isso, porque essa frase, nem mais nem menos, quer dizer muita coisa. Fala de humildade, fala de perseverança, fala de equilíbrio, né? Estamos sempre nessa luta de buscar o equilíbrio das coisas na nossa iluminação. Então, nem mais nem menos. Vamos guardar, porque nós vamos falar de nem mais nem menos nas reflexões que tivermos ao longo desse ano e no ano que vem. Na sementeira da verdade, igualmente é indispensável, não nos desfaçamos em movimento impensado. E ele completa, na terra não respiramos num domicílio de anjos, somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quero lembrar duas coisas, nós comentamos aqui há pouco. Primeiro, é uma passagem que nós vamos ler no ano que vem, se Deus quiser, né? Em Vinhas de Luz,
é chamado A Verdade, de Emmanuel também, que ele pega uma passagem de João que fala, eu sou o caminho e a verdade. E Emmanuel vai comentar assim, por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres, temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Então ele vem dizer, na Terra não respiramos num domicílio de anjos, somos milhões de criaturas num labirinto de débitos clamorosos no passado, suspirando pela desejada equação. E ele fala assim, na sementeira da verdade, por isso que ele está dizendo que não vamos aspirar que possamos ter a verdade, é indispensável não nos desfaçamos em movimentos impensados. Qual que é a conjugação dessas duas coisas que é interessante? Na Terra somos milhões. Aí ele vem dizer que a profunda diversidade das mentes com heterogeneidade de caracteres. Então nós estamos falando de duas coisas. Como é que nós podemos alcançar a verdade absoluta, que essencialmente é Deus, né? Porque todas são relativas, como é que nós podemos alcançá-las nessa diversidade de mentes que é característico da nossa Terra? Característica desse momento evolucional em que vivemos, em que a nossa necessidade é de provas e expiações. Então, a única verdade que será possível alcançarmos será relativa à nossa capacidade de percepção. E quanto mais aumentarmos nossa percepção, ou seja, nosso entendimento, quanto mais servirmos a Deus através da sua lei, ou seja, servir ao outro, né, mais entendimento e mais próximo estaremos da verdade. Como diz Jesus, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade. Então, quanto mais servirmos segundo, usando como ferramenta o conhecimento do exemplo dado por Jesus, façamos esse entendimento servindo segundo o exemplo de Jesus. Porque na diversidade de corações e de mentes que existem na Terra, apenas todas as verdades serão relativas à única que aponta para a absoluta, que está dizendo, a única que é verdade é Jesus. Porque ela representa efetivamente, a relatividade dele é relativa a Deus. A verdade absoluta que é Deus. Apenas ela. E é essa que nos cabe nesse momento, que ele está dizendo, na Terra não respiramos num domicílio de anjos. Não é verdade? Então, sim, não vamos propor porque haja nesta Terra esta verdade absoluta. Ela atua, a verdade absoluta atua nela, e a mais próxima dela é Jesus, onde podemos seguir. Né? Só sairemos e viveremos na Terra de anjos no momento em que vencermos os nossos sofrimentos. E os nossos sofrimentos ocorrem em decorrência das nossas escolhas, né, fora, né, do Evangelho, fora da exemplificação de Jesus, que acabam nos acarretar sofrimento. Quando vencermos esse sofrimento, passaremos então a viver em terras de anjo, aquele processo evolutivo. Por enquanto, não. Então, o nosso esforço, quando fala que o nosso esforço aqui é vencer o que predomina efetivamente, que é o egoísmo, que é a vaidade, o nosso esforço é vencermos os nossos sofrimentos. E eles são sempre decorrentes de nossas escolhas no egoísmo, na vaidade, no orgulho, no juízo, nos imperativos, nas críticas, nas imposições. Aí ele vai fazer. Quem ensina com sinceridade, quem ensina com sinceridade naturalmente aprendeu as lições atravessando obstáculos duros. Então, quando ele ensina com sinceridade, ou seja, quando alcançou o entendimento e passa a, de alguma forma, exemplificar, porque ele atravessou obstáculos duros, porque vivenciar, construir, servir, não é fácil. É um momento em que se abre mão das coisas. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outro necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Veja, quando ele fala educarmos a outro, o que vai ensinar é que passou por exemplos duros, passou por vivências duras. E às vezes é difícil. Né? Quando eu vejo muito que tem umas frases assim, tá, eu sou uma pessoa tolerante, mas eu também não tenho sangue de barata. Olha só como já reduziu a possibilidade de tolerância que você tem. Já existe uma outra coisa, que é aí onde eu me coloco, que existem determinadas coisas que a gente encara, que é chamado, não foi eu que chamei assim, de paradoxo da tolerância. Como tolerar o intolerável? Não é verdade? Só que a gente sempre aplica, nós já aplicamos de cara isso, nós não toleramos o intolerável para nós. Nós queremos agora impor a percepção do intolerável para o outro.
O único intolerável intolerável que pode haver, aquele que nós colocamos para nós mesmos. Por isso que o nosso entendimento se fará do Evangelho, o nosso serviço, segundo o que tivermos alimentado, a base que tivermos. Né? Aquilo que estruturarmos para poder fazer, entenderemos com os recursos que alimentarmos, que buscarmos. Por isso que é muito importante, para que façamos o entendimento evangélico, que nos armemos de vivências no Evangelho. Se nós hoje não servimos espontaneamente, assim como Jesus veio dizer, eu não vim para derrogar a lei, eu vim para dar cumprimento, se hoje nós não damos cumprimento à lei, se nós não servimos com entendimento, nós podemos construir esse entendimento obedecendo essa lei, na obediência. Que neste processo, por isso que é um processo, nós chegaremos a um ponto, como Jesus veio dar cumprimento, cumprir. E vamos ter esperança e confiança e alegria, porque há muitos aspectos da nossa vida em que nós damos cumprimento à lei. Outros não. Mas esse para os quais nós damos cumprimento à lei, aquilo que nós fazemos porque já é um sentimento, já é uma coisa que não sei se é sentimento, se é conhecimento, mas é um entendimento, nós já fazemos, nós já damos cumprimento. Hoje eu penso assim, de uma maneira meio assim, primária, mas imagina assim, você seria capaz de matar alguém? Aí você fala, pelo meu filho eu seria capaz de matar. Eu não sei. Hoje nós não andamos mais armados. Olha que beleza, já estamos dando cumprimento a um sentimento que nós já temos, ou um entendimento da valorização da vida. Algumas coisas nós já damos, e elas que nos sirvam de base, de esperança, para poder entender outras coisas. Então vamos servir por obediência. Vamos dar sopa. Vamos ter paciência com a sogra. A sogra fala assim, mas eu vou te contar, viu, um genro assim, né? Quem não precisa de nada. Né? Aí você pega e cala e fala, ô, sogra, tá bom, eu vou tentar melhorar. A vontade é não. Sai para lá, ô jararaca. Né? Mas não, você aguenta, silencia. É o processo de parar de falar palavrão, né? Leva 1 ano para parar de falar e 4 anos para deixar de pensar. Você começando a silenciar, daqui a pouco você começa a olhar a sogra diferente. Fala assim, nossa, realmente que sofrimento que eu estou impondo a ela. Você já começa a buscar para si o processo de iluminação. Vem aquele cunhado e você fala assim, oh meu Deus, você até olha para o outro lado assim, oh meu Deus, eu mereço. Pior que merece, graças a Deus. Né? Cala, você precisa de alguma coisa? Vai lá, põe o melhor cobertor para ele, faz a cama para ele, para recebê-lo bem em casa, né? Agradece que é o irmão que Deus elegeu para você. Sempre bom. É um processo, é doloroso. Para chegar e falar assim, receba seu cunhado, né? É difícil. Eu estou vendo uma pergunta da Selma que já foi respondida, que será vinhos de luz, né, Selma? Porque a Zenaide vai terminar na lição, depois nós pegamos o vinho de luz, mas não paramos de trabalhar. Vamos em frente, desculpa aí, gente. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a título, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. É muito interessante que a gente lembre, assim, se a gente pensar na nossa infância, como eram assim, incompreendidos quando negavam os brigadeiros, né? E hoje nós já cedemos o brigadeiro, então eu falo assim, não, eu já fui egoísta com o brigadeiro, hoje não, hoje eu já divido o brigadeiro, eu não, com as pessoas, mas vamos em frente, quer dizer, serenidade em relação ao brigadeiro, porque a gente acha que é só nas coisas grandes, não, nas pequenininhas também, jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou tirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Olha só, eu acho muito interessante que é exatamente o que está se colocando, né? Eu tenho observado que nós temos a mania de falar, mas nós não somos também evoluídos, porque não... Calma. Nós estamos no planeta de provas e expiações, graças a Deus que nos é dada essa oportunidade. Né? No Gólgota, Jesus, quando falou do bom ladrão, ainda hoje estará no paraíso, aí você pensa assim, puxa, eu vou estar numa sala com ar-condicionado, com pipoca à vontade, uma tela plana, 8K, de 120 polegadas, né? Para não falar que é 80, 150 polegadas, uma cadeira confortabilíssima, né? Vou assistir todos os filmes de lançamento ali, vai ter pessoas me servindo filés, a Chateaubriand,
achando que paraíso é isso. Paraíso não é isso. Nós já vivemos, se a gente pensar bem, sob o ponto de vista daquilo que nós necessitamos, e paraíso é receber o que nós necessitamos, na medida que compreendemos o momento em que vivemos, nós já estamos no paraíso, nós vamos parar. Esse paraíso dá a oportunidade de recuperar as nossas necessidades, de poder nos formar naquilo que é necessário para o nosso espírito eterno. Nós vamos parar e ficar, mas minha sogra, mas esse nariz imenso, mas... Peraí, muito obrigado. Vamos construir esse entendimento servindo. Muito obrigado pelas dores que nos visitam, muito obrigado pelos sofrimentos que ultrapassamos. Não vamos ficar olhando, mas esse nariz, mas esse joanete. Muito obrigado. É a oportunidade de resolver os problemas que tem. É o melhor dos presentes divinos. Vamos entender isso servindo, porque se não servirmos, jamais entenderemos. E só vamos entender segundo aquilo que formarmos para entender. A base que formarmos para entender. Vamos formar essa base servindo. E servindo segundo o exemplo de Jesus. Por isso que deixa de olhar para cicatrizes, vamos olhar para o que temos em frente. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Porque nós estivemos lá. E não vamos ficar, você tem que fazer isso. Não é assim que a gente serve acolhendo. Né? Paulo foi enérgico, mas primeiro citou assim. Para alcançar a serenidade. Ele é enérgico com ele, em primeiro lugar. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Eu acho fantástico isso, porque a posição de promotor é a posição que eu vejo mais comum em nós mesmos. Nossa, mas você errou ali, viu? Eu acho que você fez ali não ficou muito bom. Se eu fosse você, eu faria diferente. Jesus fez assim? Faz assim conosco? Olha como é que seria. Não. Ele calou, cedeu às leis do mundo, porque sabia que nós não éramos, né, naquela estrutura social em que estava, como até hoje não somos, capazes de compreender o seu magnânimo amor. Então, se serve, como serve, de servir, se serve aos meus filhos, coloca o meu corpo, a dor que ele é capaz de sofrer, de sentir. Essa dor extrema que ele foi capaz de abraçar. Talvez nós não. Com certeza nós não. Ainda não. Mas eu falo assim, ainda vou evoluir na ser mulher, porque ô bicho sensível, né? Eu não tenho sensibilidade para ser mulher ainda. Eu fico brincando assim, né? Um dia você evoluir a ponto de nascer mulher no meu processo de evolução. Porque mulher é danada, ô bichão danado. Então também será um dia, eu serei capaz para um dia, mas apenas construindo meu entendimento, servindo, a deixar de ser promotor. Às vezes juiz, você não merece, eu não mereço, né? E na tribuna do sacrifício até a cruz na condição de advogado do mundo inteiro. E eu só vou compreender isso, eu só sairei deste mundo de provas e expiações, quando eu superar os sofrimentos frutos das minhas escolhas egoístas e vaidosas. Tá bom, gente? Eu acho que é muito material para a gente para a gente reflexionar, né? Façamos a oração. Eu acho que o grande recado talvez seja da gente pensar, seria assim, vamos olhar a nossa língua, vamos olhar o que nós estamos expressando daquilo que passa de nós, né? Será que nós estamos criticando? Se nós estamos determinando quem merece, quem não merece? Se nós estamos cheios de boa intenção, mas refletindo efetivamente a nossa promotoria, dizer, temos, ou devemos, né? Você precisa, calma. Se a gente compreende alguma coisa, façamos essa compreensão, né? Como essa compreensão, esse conhecimento, essa luz que nos foi dada, esse entendimento, façamos cumprimento desse entendimento servindo, né? A Alda falou uma coisa assim, gente, quando fala assim, eu faço bem, não recebo nada em troca. Aí eu estava acompanhando, né?
que a pessoa fala isso, é que nem o outro que fala assim, dou um boi para não entrar na briga, eu dou uma boiada para não sair dela. É a mesma coisa. Então, assim, o bem que você faz, que você acha que você fez, e quer alguma coisa em troca, pode ter sido um bem, pode ser uma coisa boa para a pessoa que você fez, mas para você não, porque você está esperando algo em troca. Então não é bem, foi mercado que você fez. E se você dá uma boiada para não entrar em briga, e um boi para não entrar em briga, uma boiada para não sair, não vejo vantagem nenhuma. É preferível que você dê uma boiada para não entrar, e se faltar a boiada, você não entra em si mesmo. Porque, como eu disse, eu estava falando com a Alda que eu briguei com a Catinha, que eu falei que ela tem que... Aí eu falei assim, Alda, mas foi uma briga boa, porque para ela parar de ficar trabalhando muito, que ela tem que se recuperar. E ela pegou e falou para mim assim, eu fiquei até sem graça, e que briga que é boa? Eu falei, pois é verdade. Então, falando de novo, eu admoestei. Como se eu pudesse admoestar alguém, eu preciso ter a Catinha lembrando das recomendações do Dr. Bittencourt para ficar em recuperação, em tranquilidade, dedicar um tempo, descansar, quem precisa recuperar. Assim, eu peço para todos que estiverem convalescidos que fiquem em convalescências, reduzam as atividades, deem tempo do seu corpo reagir, peguem a aguinha, orem bastante, recebam o carinho do Dr. Bittencourt, sabe? Eu acho que é importante fazer. Então, não existe briga boa, não. Que nem entre nela, tá bom, gente? Aqui eu estou vendo, agradecendo muito o carinho das pessoas, né, que têm mandado mensagens para nós. A Heloísa, obrigado, irmãos. A Ilna, do Bittencourt, graças a Deus, agradecemos todos, muito obrigado. Vamos então fazer nossa oração para encerrarmos nosso trabalho de hoje, muito felizes que estamos, com muita alegria de termos essa equipe junto, agradecendo a todos os trabalhadores, agradecendo a vocês pela oportunidade que nos dão de podermos refletir juntos, pensarmos juntos e recebermos e sermos agentes desse trabalho maravilhoso do Dr. Bittencourt, de podermos ombrear com eles, e que todos, inspirados por essas ações do Dr. Bittencourt, ombreiem os mensageiros de Cristo e sirvam com amor, sirvam com gratidão, porque essa gratidão que transborda em nosso coração é material precioso para Jesus. É precioso para que se transforme cada vez mais em serviço para os filhos de Deus, que somos todos aqueles que nos rodeiam. Que Jesus nos abençoe a semana, que nos preparemos para o Natal, para o nascimento do Cristo em nossos corações, que preparemos a semana sempre com muito bom ânimo e sempre buscando as escolhas de servir. Que façamos nosso entendimento servindo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, gente querida. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.